Senhora Presidenta Ana Amélia, a quem cumprimento na manhã de hoje, Presidenta eventual dos nossos trabalhos, senhores senadores, no decorrer de um longo e alentado percurso civilizatório, a humanidade tem percorrido, realizado grandes e excepcionais conquistas. Ainda assim, permanece vulnerável a fenômenos meteorológicos cíclicos e de rara inclemência. São ocorrências que, embora nos perseguem em situações de absoluta surpresa, impõem dor, sofrimento a coletividades inteiras, pela extensão e intensidade dos efeitos que produzem. Tome-se à guisa de exemplos as chuvas que desabaram recentemente sobre a Serra Fluminense, que foram capazes de desalojar e infligir inúmeros danos a milhares de pessoas, causando a morte de mais de 3 dezenas de cidadãos. Nós, nordestinos, temos a seca como companheira de vida. Podemos ter alguns anos de chuva, mas sabemos que, mais hora, menos hora, teremos que enfrentar uma estiagem. Uma estiagem longa que afetará paisagens, plantações, pastagens, rebanhos, enfim, tudo que é fundamental para a existência humana. Sabemos disso, senhora Presidente, há 500 anos. Existem inúmeros relatos que mostram a fúria da seca desde os tempos da colonização portuguesa. Na década de 1580, o padre jesuíta Fernão Cardim, em visita ao Brasil, fez o primeiro relato conhecido a respeito da seca no Nordeste. Escreveu ele que houve tão grande seca que os engenhos d'água não moeram durante muito tempo. Houve grande fome, segundo o relato do padre jesuíta Cardim, principalmente no sertão pernambucano, pelo que desceram do sertão apertados pela fome, socorrendo-se aos brancos 4 ou 5 mil índios. A nossa própria cultura, o nosso jeito de ser nordestino, é moldado pela convivência, digo melhor, com a seca e os seus dramas. São exemplos disso algumas das grandes obras da literatura brasileira, caso de O 15, alusivo à grande seca de 1915, de Raquel de Queiroz, ou Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Hoje, nós, nordestinos, sabemos que não é possível vencer a seca. É possível, sim, encontrar estratégias, ações, ideias que possam, na verdade, permitir que possamos conviver com ela, diminuindo ou até mesmo eliminando os seus efeitos mais adversos. Políticas e programas se tornam ainda mais importantes, mais fundamentais, em razão das mudanças climáticas pelas quais atravessa o planeta. Não é de hoje minha preocupação e meu obstinado trabalho no sentido de minorar o sofrimento ciclicamente imposto àqueles que lutam para sobreviver e produzir no semiárido brasileiro. Minha trajetória parlamentar, que remonta ao final dos anos 80, é testemunho eloquente do determinado empenho, marca indissociável dos meus mandatos em favor do Nordeste e da Paraíba. No passado, na atual estação da seca, a pior em meio século, insisto em reclamar e sensibilizar o governo federal para atuar contra a reincidência das tenebrosas vicissitudes que assolam o sertão e seus habitantes. Devo dizer, com indisfarçável tristeza, que mesmo o governo da Paraíba, que muito
hesitou em reconhecer a gravidade da situação e adotar as medidas administrativas que se impuseram, dada a diversidade vivida pelos paraibanos. Isto para não falar da indispensável gestão política junto às autoridades federais na articulação dos seus pares regionais. A circular conjugação de incompetência e descaso de sucessivas burocracias estaduais e federais impõe perdas terríveis aos indivíduos e à sociedade brasileira como um todo. Editorial do jornal O Globo, da sexta-feira, 5 de abril, mostra a infeliz trajetória da inabilidade burocrática entre nós. Com o título "Seca denuncia incompetência desde a monarquia", o Diário Carioca menciona relatório da ONG Contas Abertas, mostrando que o programa Oferta de Água, com dotação original de 3,4 bilhões em 2012, teve executados, de fato, apenas 406,9 milhões. Vê-se historicamente que muitas das adversidades enfrentadas pelos brasileiros decorrem não da falta de recursos materiais, mas da escassez de inteligência, racionalidade, boa vontade, compromisso político de segmentos expressivos do Estado. É certo, no entanto, que o governo da presidente Dilma Rousseff não ficou inerte diante de mais esta calamidade que assola o semiárido nordestino. Em caráter emergencial, Sua Excelência, inclusive, anunciou um pacote de 9 bilhões contra a seca de 2013, durante passagem última por Fortaleza. Em boa hora, o pacote governamental prevê a extensão até o final deste ano dos programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem, nos moldes previstos pela medida provisória 610 de 2013, já em vigor, que trata de ressarcir perdas ainda do ano passado. Esses dois programas comportam valores modestos, especialmente quando cortejados com a dimensão dos problemas ora enfrentados pelos agricultores. É importante também destacar a prorrogação das dívidas dos agricultores com situação de emergência reconhecida pelo governo federal. A iniciativa alcança clientes do Banco do Nordeste e pode ser requerida pelos produtores rurais que estavam adimplentes até 31 de dezembro de 2011. Por seu turno, os pequenos produtores agricultores familiares, atendidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, poderão prorrogar as suas parcelas de financiamento com vencimentos entre 2012 e 2014 por até 10 anos. O primeiro pagamento desta prorrogação ou dessa renegociação está previsto para 2016, com direito a rebate de 80% sobre o valor devido, de acordo com informações do Banco do Nordeste. Senhora Presidente, o governo federal age como tem de agir neste momento, mas não é razoável que diversas unidades da federação e populações inteiras vivam sob a ameaça do estado de emergência e de calamidade pública. A ciência e a tecnologia há muito já nos garantem instrumentos capazes de transformar ou pelo menos mitigar a realidade adversa que cada estiagem se impõe a milhares de nordestinos. As populações nacionais voltadas para o semiárido precisam necessariamente avançar em previsibilidade e ganhar um mínimo de estabilidade, evitando o absurdo sofrimento imposto a milhares de famílias nordestinas. Hoje, é consenso científico, como relata o 4º relatório do IPCC, Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, que há aumento da temperatura média da Terra. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos,
órgãos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estima para os próximos meses que em grande parte da região semiárida e norte do Nordeste, a categoria climática mais provável ainda é que as chuvas abaixo da faixa normal. Nós teremos chuvas ainda abaixo da faixa normal em 40%. Ou seja, uma situação já bastante delicada, nós ainda teremos 40% de chuvas a menor. Permaneço muito aflito, ainda mais depois que recebi, senhora presidente, meu querido conterrâneo nordestino de sofrimento, governador Wellington Dias, colega senador, um relatório da Assembleia Legislativa do meu estado e do Ministério Público da Paraíba, informando acerca de um evento em que reuniu no dia 22 de março de 2013, em sessão especial, no auditório da Federação das Indústrias, em Campina Grande, mais de 500 participantes. Evento esse comemorativo ao 21º ano do Dia Mundial da Água. Prefeitos, deputados, vereadores, professores, estudantes. E o relatório subscrito pelo presidente Ricardo Marcelo e pelo Procurador-Geral de Justiça Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, mostra sua real preocupação com relação à possibilidade de colapso no abastecimento d'água, que atinge ou poderá atingir cerca de 1 milhão de pessoas atendidas pelo açude Epitácio Pessoa, que Vossa Excelência conhece muito bem, que atende a Campina Grande e toda a região do Planalto ou compartimento da Borborema. E nesse relatório, encaminhado ao diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Guilo, solicita providências imediatas no que diz respeito à possibilidade de suspensão de irrigação praticada na bacia hidráulica do açude Presidente Epitácio Pessoa, com vistas a atender a médio e a curtíssimo prazo providências com relação àquela medida. Eu estou encaminhando esse relatório para a Agência Nacional de Águas, pedindo que seja dado a imediata providência, porque nós não podemos ter que conviver com o quadro que já vivíamos quando, em 1997, se repetiu uma sequência de fatos que nos levou a igual racionamento. São estudos feitos, o reservatório construído pelo DENOX possui uma capacidade de 411 milhões de metros cúbicos d'água, estando atualmente com 54% do seu volume, segundo dados da Agência Executiva de Gestão de Águas na Paraíba. O estudo realizado pela Universidade Federal de Campina Grande e apresentado durante o evento, a falta de equilíbrio entre a demanda e a oferta d'água ameaça provocar um colapso no açude Epitácio Pessoa, situado em Buqueirão, no agreste paraibano. Conforme pesquisa da UFCG, o consumo da água do açude é bem superior à sua disponibilidade, viabilizando, assim, uma situação de possível racionamento no abastecimento até o fim deste ano e um colapso a partir de 2014. É um relatório extremamente grave que eu uso a tribuna, senador Wellington Dias, para pedir providências à Agência Nacional de Águas. Ouço Vossa Excelência que tem tido uma destacada posição neste assunto que envolve todos nós. Vossa Excelência tem sido um permanente senador não apenas para o Piauí, comprometido que é pelas causas do seu estado, mas para o Nordeste,
quero dar o meu testemunho que as ações que a presidente Dilma, às quais já referi-me aqui, de avanços inquestionáveis no combate aos efeitos da maior estiagem já vivida nos últimos 50 anos, em muito se deve a homens como Vossa Excelência, ao meu lado, ao lado de bravos senadores paraibanos, pernambucanos, cearenses, que, representando as suas respectivas unidades federativas, têm se desdobrado nessa tribuna, cobrando imediatas providências. E a presidente tem nos atendido. Mas a seca parece falar mais alto. O quadro que trago do açude Epitácio Pessoa é alarmante. Falava ontem com os deputados estaduais e refiro-me especialmente ao deputado Francisco de Assis Quintães, que se mostrava extremamente preocupado, porque as barragens que contribuem para este manancial tão importante de abastecimento do nosso açude, da nossa barragem, que nos dá tranquilidade para Campina Grande e toda a região, permanecem sem nenhuma contribuição. E isso faz com que os 54% que nós temos hoje já não são mais 54%, exatamente pela demanda de aproveitamento que é diária e permanente. Mas ouço Vossa Excelência. Eu que parabenizo Vossa Excelência e, da mesma forma, eu quero aqui manifestar também minha solidariedade, como Vossa Excelência fez, ao povo do Rio de Janeiro, de outras regiões do Brasil, de forma especial da Paraíba. Eu conheço lá o Epitácio Pessoa e é realmente um reservatório vital, né, a terra do Vital do Rego, talvez seu nome seja por isso, é exatamente por conta dessa importante fonte de abastecimento. Vejam, lá em Fortaleza, a presidente anunciou exatamente isso, a necessidade do monitoramento, porque nós estamos num período em que em muitas regiões, né, os reservatórios baixaram muito, as chuvas estão sendo incapazes de recompor e, o mais grave também, os lençóis freáticos, né, ou seja, em muitas regiões onde tinha o abastecimento ali com um poço tubular, aquele poço tubular já não alcança mais o lençol freático. As empresas de água, de saneamento, muitas vezes, tendo que fazer o abastecimento com carro-pipa. Isso no Piauí, na Paraíba, em Pernambuco, em várias regiões. Eu cito isso para dizer que a necessidade da gente ter não só a integração de bacias, mas a integração de adutoras, onde um reservatório possa socorrer emergencialmente outros. É claro que essa é uma política de mais longo prazo, mas é preciso, e aí o que nos cabe, e Vossa Excelência é parte desse trabalho aqui, é pedir agilidade para que se possa garantir, desde o simples carro-pipa no atendimento, a construção da cisterna, mas também obras mais permanentes, a adutora, a barragem, onde for possível, enfim, a transposição, não é? Por isso que a gente cobra acelerar. Eu parabenizo Vossa Excelência também e vejo aqui com destaque o trabalho da bancada paraibana, para que a gente tenha esse acelerar nas obras da barragem. Vossa Excelência, inclusive, visitou lá junto com o ministro Fernando Bezerra. E eu quero aqui me somar a Vossa Excelência nessa luta, acrescentando um ponto. É possível conviver com o semiárido, é possível, isso está demonstrado. Já tem várias regiões do semiárido que não se vive o mesmo drama de outras. Então, por essa razão, eu acho que é preciso trabalhar com plantas e animais que convivem bem com o semiárido. O nosso bode, por exemplo, o caprino, ele convive bem. Numa seca como essa, estão tudo gordinho, tá certo? Então, é um exemplo e eu acredito que esse é o caminho. Então, parabenizo e vamos estar juntos nessa luta. Agradeço a Vossa Excelência e esse alerta que faço, ele tem um prazo muito curto de execução, por força
de um processo que é acelerado. Nós estamos com ações que são emergenciais e outras estão estruturantes. Na próxima quinta-feira, haveremos de visitar o eixo leste, exatamente um eixo que atende a barragem Epitácio Pessoa. Estaremos com o senador Humberto Costa, o senador Cícero Luceno, o senador Cássio Cunha Lima, o ministro Fernando Bezerra, visitando toda a região e o eixo leste nas obras de transposição do Rio São Francisco, no dia 19 de abril. A nossa comitiva sairá da cidade de Paulo Afonso e visitará toda a transposição até a cidade de Monteiro. Mas essa obra tem uma previsão para ser inaugurada, segundo oficialmente o Ministério e o Governo Federal, em 2015. Então, entre 2013 a 2015, nós temos que ter ações imediatas, ações que possam fazer com que esse colapso não aconteça. E são essas que Vossa Excelência, como eu, precisam dar respostas a esse povo do semiárido, que tem, efetivamente, razões sobradas pelo sofrimento de buscar soluções. Por isso que este bravo povo piauiense, paraibano e nordestino se sente representado no Senado por uma bancada que não haverá de se cansar em cobrar efetivas soluções para esse problema. Nós estamos encaminhando e já durante a semana vindoura estarei pessoalmente na Agência Nacional de Águas cobrando as devidas soluções. Agradeço a Vossa Excelência, senhora presidente. Cumprimento o senador Vital do Rego e voltando ao tema relacionado à seca da sua região, toda a bancada do Nordeste, eu queria fazer justiça, tem lembrado da necessidade urgente de fazer. O senador Wellington, o senador Vital, todos os senadores da Bahia até o Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe, todos têm reafirmado. E é urgente essa atenção que a bancada tem dado à região que está sofrendo uma das piores secas dos últimos tempos. Aqui o senador Ciro Nogueira, nosso novo presidente, exatamente do nosso partido e membro da mesa do Senado, mas toda a bancada ressalte-se e é elogiável porque está defendendo os interesses da região. Então, cumprimentos a Vossa Excelência.